todos que assistem no meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vídeo de análise combo. E bom, estamos aí perto ou depois, claro, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, do lançamento de Naruto Shippuden Storm 4. E claro, tem um tempo que eu tô pensando aqui em que trazer pro canal, né, em vídeo combo. E como não curto muito a saga Storm por diversos motivos que vocês vão ver aqui, e eu resolvi trazer hoje pra vocês a análise combo dessa série que eu amo demais, que é a saga Naruto Ultimate Ninja, ou em japonês Narutimate Hero, grande clássico aí do PlayStation 2. Então vamos parar de enrolar, né, e vamos partir logo pro vídeo que tá bem legal. Naruto Ultimate Ninja é um game de luta lançado originalmente no Japão no ano de 2003 e mais tarde ao mundo no ano de 2007. Desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Bandai, se tratando então de um exclusivo para PlayStation 2. E como que é o enredo do game? O game vai nos contar basicamente o começo da história de Naruto Uzumaki, que é um ninja de baixo nível, descrito pelos seus amigos como imperativo, barulhento e inútil. Naruto, como todo protagonista de anime e mangá, tem um sonho a seguir, que é se tornar o Hokage da aldeia onde ele mora e ser reconhecido por todos como o mais sábio e mais forte ninja de todos os tempos. Claro que é assim que um Hokage é reconhecido, ou qualquer outro Kage também, e claro, além de ser o líder da vila onde ele mora. A Academia Ninja, onde Naruto estuda quando um aluno é graduado no primeiro nível, que no caso é o Genin, eles são divididos em times. O time de Naruto, o famoso time 7, né, é composto por ele, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, e claro, seu professor Kakashi Hatake. E justamente com esse time que vai começar a nossa aventura pela nossa série Naruto Ultimate, né? E eu acho que não preciso estender mais essa história porque é o comecinho, né? Então todo mundo, seja você que não gosta de Naruto ou você que gosta de Naruto, sabe essa primeira parte, né? Então não tem necessidade de eu ficar estendendo muito essa parte. Em questão de jogabilidade, no modo história, cada personagem deve seguir um caminho. Ao seguir por esse caminho é possível encontrar outros personagens que, quando enfrentados, poderão ser desbloqueados como jogáveis. Além do modo história do game, no menu do game, que por sinal o menu do game, cara, é algo fenomenal. O menu, ele é muito cheio de vida, cara, muito colorido, muito bonito. No menu, além do modo história, existe também o praticar, né, onde você vai praticar com o personagem que você desbloqueou, por exemplo. É uma boa para quem tá começando, né, porque afinal a dificuldade do game é algo absurdo, cara. No praticar é bom que o inimigo não vai morrer, não vai tentar te matar, nem nada. Temos também o Free Battle, né, onde você poderá jogar com o personagem que você desbloqueou, ou jogar sozinho ou com um amigo, tanto faz. Se você for ver pela versão japonesa, o game ele contém poucos personagens, cara, eu acho que contém apenas 12, se eu não me engano. Existe também o Naruto House, onde você poderá fazer compras com o dinheiro que você ganhou no modo história. Lá existe um tipo de uma máquina, né, de azar, onde você coloca o dinheiro que você ganhou e no caso você vai ganhar uma bolinha aleatória que pode ter desde um extra ou simplesmente nada. Além disso, é possível também na Naruto House mudar configurações do jogo, como dificuldade, som e etc. No combate do game, cara, no combate o game tem um sistema de batalha bem legal, apesar de ser difícil para quem tá começando agora, né, ou até mesmo para quem é fã de Naruto, né, e na época tava começando a jogar. É um pouco difícil de assimilar, mas ainda assim a mecânica do game é bem completa e legal. Já adianto que o game ele é muito difícil, por isso eu disse no começo, né, para você usar ou praticar. Esse modo é muito bom para quem tá iniciando, né, ou então você simplesmente pode começar jogando já do 3, né, para testar e treinar. Quando chegar lá eu explico o porquê disso, né, e um dos motivos também, né, é porque Naruto Ultimate Ninja 1, cara,
tem que ter muita habilidade de jogador. O game não é pouca coisa, é muito difícil de jogar, então realmente não é brincadeira. Ainda falando do combate, a começar pelo básico, né? Defender, bater e pular. Uma pessoa que joga, por exemplo, um Street Fighter da vida aí, mano, vai boiar legal, cara. Porque, cara, Naruto, esses comandos simples que estão presentes em qualquer jogo de luta são muito diferentes. Aqui, por exemplo, quando você defende, cara, é possível teleportar para trás do inimigo. É bem bizarro, cara. Ou então usar uma das mecânicas que só o Naruto tem, né? Que é teleportar para outro cenário. Se você der 2 pulos também, cara, ele vai avançar para cima do inimigo rápido. E assim vai, cara. Esse é um tipo de mecânica muito estranha para um jogo de luta, mas não para quem é fã de Naruto, né? Ou seja, quem é fã de Naruto, cara, não vai estranhar esse tipo de mecânica, pelo contrário, né, vai achar perfeito, e realmente é, cara, muito fiel ao anime esse estilo de luta. Os combates do game, eles são feitos de diversas maneiras, é possível fazer várias combinações de combo, muitas delas muito apelanas. Os combos são divididos basicamente em 3 níveis, né, que são golpes normais e mais avançados, mini especiais, onde é realizado um golpe com mais dano, né, que é acompanhado com uma animação diferente. E por último, os jutsus, que eu chamo de especiais, né, e o pessoal hoje em dia chama de ultimate, que são mais difíceis de se pegar, né, tem que ter mais habilidade para usar esse tipo de jutsu. Caso você consiga mandar o especial, né, no caso o jutsu ou ultimate, mano, você vai fazer um estrago no seu inimigo, porque vai tirar muito dano. Nos Ultimate Ninjas, que a gente vai ver mais pra frente, é mais fácil de mandar especial, mas no 1, cara, é quase impossível. Os inimigos, sinceramente, sempre vão defender e vai sempre falhar, cara, seu especial. Após você usar o especial, uma animação do jutsu que seu personagem mandou vai rolar na tela, e ao mesmo tempo que rola isso, aparece também uns botões em ordem na tela, que devem ser apertados em sequência, que é bem estranho, né? Ah, Marcos, eu joguei Storm e não tem isso, eu nunca joguei esse Naruto. Como funciona esse tipo de mecânica aí? Por exemplo, o seu amigo e você estão lá disputando os botões na sequência, né? Seu amigo acertou a maioria, mas por acaso você errou alguns. Provavelmente o dano que ele for receber do seu especial vai ser reduzido pela metade, cara. E quando você, por exemplo, erra tudo e seu amigo acertou tudo, o especial simplesmente é interrompido e a luta volta ao normal. Outra coisa que auxilia muito são os itens que são adquiridos. Eles podem ser desde kunais, shurikens, a projéteis como papel pomba e etc, que podem ser muito úteis, cara, de diversas maneiras, é só saber usar, né? Uma pessoa que nunca jogou Naruto na vida, cara, pelo menos Naruto Ultimate Ninja, e foi jogar isso aqui, velho, só por tudo que eu disse aqui, vai ficar doido, cara. E aí que entra um dos pontos que interferem no aprendizado de quem tá jogando aí na primeira vez, que é a dificuldade do game. O game, cara, sinceramente, se você mudar pro médio, cara, parece que você tá jogando Dark Souls. Tão difícil que é o game, eu não tô exagerando não, cara, tô falando muito sério. A inteligência deles é algo absurdo, os caras defendem demais, cara, apela demais. Eles não são aqueles personagens que a gente vê hoje em dia, né, que bota médio, fica parado, pensando. Eles vão pra cima, cara, apela, não quer nem saber. Outro fato que incomoda bastante é que o game não tem informação nenhuma na tela, ou seja, você tá lá de primeira jogada, não vai entender nada, cara, eles não ensinam nada, eles te jogam lá no game e falam, ó, se vira, filhão. A primeira luta até tenta te ensinar, mas não tem informação praticamente nenhuma e simplesmente não adianta nada. Mas isso com o tempo, né, eu fiz uma comparação também, né, Dark Souls com ele. O Dark Souls, cara, apesar de ele ser difícil e não ter tanta informação assim também, com o tempo você pega ele, cara, consegue se acostumar com os comandos, com os controles, então depois de um tempo fica tranquilo. E no Naruto, cara, é a mesma coisa. Depois de um tempo você começa a pegar o ritmo do inimigo, e quando isso acontece, cara, já era.
você consegue jogar de boa. Em questão gráfica, os gráficos do game pra época, cara, são muito bonitos. Todos os cenários, como a Vila da Folha, o estágio de Exame Chunin, a Floresta da Morte, todos são muito bem representados visualmente. As animações dos especiais, dos combos são muito bonitas e fiéis ao anime também. Visualmente falando, o game ele explora bem o potencial do PlayStation 2, né? Pelo menos pra época, sem falar também do visual dos personagens, que eu achei assim que faltou um pouquinho de nada para parecer com anime ou então com mangá, mas ainda assim eles são bem bonitos. Em questão de áudio, musicalmente falando, o game é um pouco meia boca nessa parte, né? As músicas do game são muito, mas muito enjoadinhas, cara. Não são nada marcantes e apesar de ter algumas músicas que são do anime, você nem repara. Mas não é aquele problemão, né? Porque afinal a dublagem em japonês é excelente, cara. Então vale a pena com certeza. Naruto Ultimate Ninja é um game, cara, que se você jogar com um amigo, mano, é vício na certa. Os conceitos que ele entregou nos seus lançamentos foram seguidos até mesmo hoje nos games mais atuais, né? E com certeza garantiu uma sequência que a gente vai falar dele agora. Naruto Ultimate Ninja 2 é um game de luta lançado originalmente em 2004 no Japão e mais tarde para o mundo em 2007. O game foi desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Bandai, sendo um exclusivo de PlayStation 2. E como que é o enredo do game, né? O segundo game, cara, basicamente segue os acontecimentos do primeiro, começando no Exame Chunin, na verdade, perto do fim do torneio, e tudo termina com a saga dos 3 Sanins lendários, né, que é a Tsunade, Orochimaru e Jiraiya. E também tem alguns fillers que, mesmo tendo filler, cara, e o 1 não tendo tanto, ele corrige um problema do 1, né, que o 1 ele tinha uma história legal, mas ao mesmo tempo era uma história que não era fiel, cara, então incomodava bastante. Então nessa parte, né, que é a história, ele tá mais fiel e mais legal, né. Em questão de jogabilidade, logo de início é possível ver que a produtora achou realmente o foco, porque no Ultimate Ninja 1 era meio a meio, né? Tinha o modo história que era um pouco meia boca, tinha o Free Battle, né? Com 12 personagens apenas. E logo de cara dá pra ver que o foco agora são as lutas realmente, porque são nada mais, nada menos do que 32 personagens, cara. Isso é coisa pra caralho, sem falar se o seu fosse versão japonesa igual o meu, seriam 33, porque teria um personagem extra que era o Dr. Kazahana, que é um personagem do primeiro filme que era pelão pra caralho no jogo. Outra novidade é o menu, cara, que agora mudou. Temos agora um market, tinha outro nome, não era só market, só que eu não lembro, onde você podia comprar itens. Tinha o Naruto House de volta, treinamento, versus modos, configurações e claro, o modo história. E já que a gente tá falando disso, né, vamos falar também dos extras. A quantidade de extras que temos agora são grande demais, cara. O que nos motiva, quer dizer, o que motiva algumas pessoas, porque eu não curtia muito isso, ficar pegando dinheiro para desbloquear alguns extras, né? Nunca fui disso. Mas realmente os extras são legalzinhos. Temos aí habilidades, bônus, bonequinhos, músicas, cartões de informação, vídeo e muita coisa. Outra grande novidade inclusa no game é como é a gameplay agora no modo história, né? Agora ela é como se fosse uma mistura de RPG com aventura e luta. Tudo isso em terceira pessoa, né? A gente pode ver até mesmo o Naruto de diversos pontos e poder até mesmo utilizar pontos de habilidade. Isso tudo lembra muito uma mecânica de RPG. Não somente isso, como também o fato de nós podermos andar livremente pela vila e ter que conversar com cada pessoa no mapa, né, espalhada, para assim conseguir achar o caminho certo. No combate, lembra que eu disse que no primeiro o game te dava poucas informações de como jogar? Pois bem, isso aqui no 2 não existe mais. Apesar do game ainda ser extremamente difícil, durante a luta é possível ver como se usa certos golpes, como se manda tal jutsu. Usar itens durante a luta ainda continua fundamental. Claro, você pode ganhar a luta sem eles, né? Mas é bom usar ele às vezes. Uma coisa que é fundamental também,
que é o uso dos parceiros, né, que eu não comentei no 1, mas também tem lá, né, lá os parceiros meio que são pré-determinados, né, ou seja, Naruto fica com Iruka, Sasuke fica com Kakashi e assim vai. Aqui é diferente porque você pode escolher qualquer personagem como parceiro e ele servirá como suporte para você, né? Ou seja, vamos supor que você tomou um golpe muito forte e caiu no chão. O que vai acontecer é que você simplesmente poderá chamar seu parceiro, cara, para te auxiliar e enquanto você tá ali no chão, ou até mesmo pode usar o que eu chamo de ponto cego, ou seja, vamos supor que a luta subiu demais e não dá para ver o cenário de baixo. Você pode simplesmente chamar seu parceiro enquanto a luta tá no alto, que ele vai ficar lá embaixo só esperando o adversário cair, e quando ele cair, ele vai tomar dano do seu parceiro e nem vai ver. Claro que isso depende muito do parceiro que você tá usando, então nem todos vai funcionar isso, né? Outra coisa que aumentou demais são as condições de batalha, né? No primeiro tinha bastante isso e aqui no 2 também tem, porém pra mim foi muito mais difícil. No 2, meu Ultimate Ninja 1, cara, na época era inglês, até aí tudo bem. Vamos supor que você tá lá no meio da batalha e recebe uma condição. Você só pode vencer essa batalha se você mandar, sei lá, 3 vezes o Rasengan. Caso não mande, cara, você vai perder mesmo se você ganhar, ou seja, você ganhou, por exemplo, o Gaara na batalha. Você não vai ganhar dele porque você não completou as condições. Agora você imagina, meu Ultimate Ninja era em japonês, cara. Como eu ia saber qual era a porra da condição? Me diz. Fudeu, eu me ferrei muito, cara, por isso. Foi muito esforço, muita raça, mas eu consegui zerar mesmo assim. A dificuldade do game comparado com o primeiro tá difícil ainda, mas o primeiro com certeza é muito mais. Aqui no 2 isso depende muito, né? Depende muito de qual personagem você vai estar lutando. Às vezes um pode ser mais inteligente, outro pode ser mais burro e assim vai. Essa série de Naruto, apesar de ser mais complicada de entender comparado ao Storm, né? Ainda assim não tem muito mistério nela, né? O truque é você ter reflexo, né? Saber combinar os golpes e, claro, é fundamental saber usar o cenário ao seu favor, né? Essas são regras fundamentais para vocês se darem bem no game. O game, infelizmente, no modo campanha deixa muito a desejar, porque o game em si é muito curto, cara. O game deve ter, pelo menos comigo, eu zerei ele em aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia, não lembro. Isso contando com os vídeos, né, que tem. Então, se for contar aí a gameplay, cara, é muito menos. Em questão gráfica, graficamente falando, não houve muita novidade assim, né? Não houve aquela novidade de dar impacto, né? De falar, Naruto Ultimate Ninja 2 melhorou muito. Não. Os gráficos, eles estão mais bonitos, tanto em cenário quanto olhando para os personagens em si. Porém, foi pouca coisa. Os gráficos do 1 praticamente é o que a gente vai ver no 2. Dá pra ver sim que os gráficos do 2 tentaram puxar algo parecido com o mangá em alguns momentos, mas fora isso acredito que graficamente não tenha sido totalmente explorado, né? Em questão de áudio, eles finalmente estão menos irritantes, né? O aumento de qualidade deles é algo realmente evidente. E a dublagem, claro, sem comentários, né? Mesmo nível, a dublagem japonesa realmente é muito boa. Naruto Ultimate Ninja 2, para quem gostou do primeiro, com certeza é um game indispensável. Ele consegue nos emocionar, porque diferente do primeiro game, ele finalmente traz uma história que é mais ou menos igual a do anime e do mangá, porém decepciona por ser muito curto também, mas em compensação trouxe aspectos novos que estão presentes também até hoje, né? E claro, garantiu uma sequência que a gente vai falar sobre agora. Got to have more power. Naruto Ultimate Ninja 3 é um game de luta lançado originalmente em 2005 no Japão e mais tarde ao mundo em 2008, desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Bandai. O game, como sempre, é um exclusivo de PlayStation 2, né? E como que é o enredo do game, né? O game ele abrange toda a história do Naruto clássico, né? Para quem não manja, né, do Naruto pequeno, ou seja, tudo aquilo que a gente viu nos games anteriores e um pouco mais. É aí que tá o problema, né?
quando Ultimate Ninja 3 foi lançado, a série tava, como eu posso dizer, muito saturada. Tu pegava aí o Ultimate Ninja 3 e tinha jogos anteriores, você notava isso logo de cara, porque além das histórias serem parecidas, mudando alguns aspectos, né, ela tava mega resumida, cara, muito mesmo, o que não era nada legal pra série, né? Em questão de jogabilidade, o game em si, cara, como eu disse, estava muito saturado, apresentava muita pouca inovação. E um dos motivos dessa saturação, né, é por causa dos diversos minigames chatos que tinham no game, ter que desbloquear os personagens do mesmo jeito que os anteriores. E olha que o último a gente falou que tinha 33 personagens, né? Esse número foi aumentado para 42, nossa, é muita coisa. Sem falar que o modo história em si, cara, é muito meia boca, sabe? O game todo é bastante corrido, vocês vão ver isso enquanto a gente fala dele, né? No modo história você vai precisar ficar falando com o pessoal na vila, aquele mesmo jeito, né, que a gente viu no 2, só que agora de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, linear. Não tem muito mistério, é só fazer isso, ficar falando com o pessoal e lutar, só isso. Além de ter acréscimos de mais elementos de RPG, né, como destruir caixas pelo caminho que lhe darão dinheiro, que mais tarde servirão para comprar itens, né. Como eu disse, o game apresenta diversos minigames que são extremamente chatos. Um deles é arremessar shurikens e, nossa, vou falar pra vocês, a ideia do minigame é até que legal, porém eles são estupidamente fáceis, velho. Só deixa o game mais vago do que ele já é. No game também é possível ter encontros, o que é a parte estranha, porque você pode chegar numa garota e pedir pra ter um encontro com ela, mas se você chegar num garoto e quiser ter um encontro com ele, também pode, cara, é bizarro demais. Além do modo história do game, temos também o versus modo, né? Não tem muito o que fazer no game, então você vai ficar desbloqueando extra, né? No 1 e no 2 até ia isso, né? Mas no 3, cara, já saturou há muito tempo. No primeiro game eu falei que você deveria começar treinando no 3, né? Pra jogar ele primeiro, e quando chegasse aqui eu falaria o motivo, né? Pois bem, o game ele é absurdamente fácil, cara, ele não te oferece dificuldade alguma em nenhum momento, e em geral o game tá a mesma coisa, cara, existem algumas novidades aqui, uma novidade ali, mas é muito pouca coisa. E uma das mais legais dessas novidades é que quando dois jutsus com a mesma força se chocam, inicia um tipo de uma disputa, né, que o jogador que mais pressionar um certo botão vence sobre o jutsu do adversário. Isso é muito legal, cara. Imagina você, sei lá, mandar sem querer Chidori e o teu amigo manda Rasengan. E nossa, velho, é louco demais ver isso. Eu acho que tinha que ter isso, né, nos games mais recentes. Sinceramente, isso faz muita falta pra mim. Essa competição entre os jogadores é muito legal. O jogo também possui transformações temporárias, como a marca da maldição do Sasuke nível 1, os portais Rock Lee. Existem também transformações permanentes, como também a maldição nível 2, né, e o Naruto Raposa nível 2. Em questão gráfica, graficamente falando, os gráficos de Ultimate Ninja 3 são muito bonitos, cara. Eles conseguem, apesar do game ser muito resumido, entreter a gente, pelo menos nessa parte, né? Porque pela primeira vez o game continha CGs lindíssimas, cara. Então, nessa parte, nada a reclamar. Na questão do áudio, o game possui efeitos sonoros incríveis, cara. As músicas são muito boas, eu acho que as melhores da série que a gente falou até agora, né? As vozes, mais uma vez, excelente demais, cara. O profissionalismo desse pessoal da dublagem japonesa é realmente incrível. Naruto Ultimate Ninja 3, apesar de fraco, sim, ele é bastante fraco, ainda assim, cara, é muito divertido se jogar com alguém e com certeza continua sendo indispensável aí pra você que é fã do Naruto ou quer testar novos games de luta. E claro que com o fechamento da saga clássica nos games, né, só nos resta uma opção, que é partir para a saga Shippuden, né? Sim, terão outras sequências que terão a saga Shippuden agora como tema, que a gente vai falar agora.
E enfim chegamos a ele, né, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, game de luta lançado originalmente em 2007 no Japão e mais tarde ao mundo em 2009, desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Bandai. Como que é o enredo do game? Como vimos anteriormente, Ultimate Ninja 3 termina com o último capítulo de Naruto clássico, né, ou seja, Naruto indo treinar com Jiraiya. E Ultimate Ninja 4 segue exatamente nesse ponto, para não deixar a história assim muito vazia, né, sem nada. A produtora pôs um filler no começo do game, né, que se chama The Black Sheldon, onde vamos controlar Naruto antes de chegar na vila no primeiro episódio do Shippuden. É uma história de aventura que até que é legal, cara, e depois disso segue a história normal, né, episódio 1 ao 15. Essa é basicamente a história que vai se passar, onde vai nos contar inclusive a história de Deidara invadindo a Aldeia da Areia e a luta contra o Sasori. Em questão de jogabilidade, o game basicamente se divide em 3 modos, que são eles Master Mode, Hero Mode e Free Battle. O Master Mode é como se fosse o modo história do game, Hero Mode que serve para desbloquear missões e combates, e também o Free Battle, né, que todos nós já conhecemos, e pela primeira vez o game agora tem personagens do Shippuden, temos 52 personagens no game, né, que é muita coisa. Infelizmente, Naruto Ultimate Ninja 4 começa a se desgastar, a começar pelo modo história do game, que é um pouquinho meia boca, onde você vai ficar correndo pelo mapa, vendo inimigos que são apenas figurantes querendo batalhar com você. E o Versus Mod tá a mesma coisa que os anteriores, cara. Claro, os personagens, cada um deles tem uma característica diferente, mas a maneira de jogar com eles é a mesma coisa para todos. Tudo aquilo que eu disse nos combates se repete aqui, então realmente não tem nada muito inovador além dos personagens. Em questão gráfica, os gráficos do game, infelizmente, o motor usado no jogo estava muito ultrapassado, muito desgastado e pouco inovador, apesar de que estava no limite do PlayStation 2, né? O ambiente ainda assim, cara, era fenomenal, apesar das limitações, ainda assim era lindo demais de se ver, cara. Em questão de áudio, as músicas elas me agradaram, apesar de não serem aquelas que a gente ouve no Shippuden, né? Eles tentaram ao máximo fazer parecer e realmente, em minha opinião, me agradou. A voz em inglês pela primeira vez conseguiu me agradar, ela tá boa. A voz em japonês, cara, tá fenomenal ainda, mas pra quem é fã, eu acho que não vai nem ver defeito, né? Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 foi um game que sinceramente foi feito por fã, cara, porque a produtora do game nesse mesmo ano tava apostando em algo que com certeza era inovador e o pessoal tava mesmo de olho nele, né? Que é a saga Naruto Storm, que foi lançado para PS3 no mesmo ano e tava 1000 vezes superior, cara, mas apesar de seu desgaste aparente e também de conteúdo, né, o game ainda assim garantiu uma sequência final que a gente vai falar agora. そろそろしまいにしようぜこの戦いをこれまでの戦いを Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 é um game de luta lançado originalmente em 2007 no Japão e mais tarde ao mundo em 2009, desenvolvido pela CyberConnect 2 e distribuído pela Bandai, se tratando assim do último jogo da série Ultimate Ninja. E como que é o enredo do game? O jogo segue a história dos 2 primeiros arcos de Naruto Shippuden, do episódio 1 ao 53, nessa mesma ordem que eu disse, onde além de mostrar aquela história que a gente viu no Ultimate Ninja 4, também vai nos mostrar uma história diferente, né? Naruto tentando encontrar Sasuke e levar ele de volta para a vila.
ele que em busca de poder tinha se unido ao Orochimaru, né? E basicamente a nossa novidade na história é essa, né? Além da saga da introdução, né? Que é Deidara e Sasori. E temos que correr atrás do Sasuke, né? E se decepcionar com o final que é de costume já, né? Eu sempre achei que esse game deveria ser DLC, cara, porque não tem quase nada novo nele, né? Só isso mesmo, mas antigamente não dava, né? Então dá até pra dar um desconto. Em questão de jogabilidade, nossa, cara, a desse game, sinceramente, apesar de pouco inovador, é a melhor de todas. Ela continua inalterada, a mesma dos anteriores, porém tem algumas poucas novidades que são interessantes. As batalhas, elas estão mais frenéticas, os golpes, os especiais e etc, tudo tá mais, como eu posso dizer, rápido. Você simplesmente muitas vezes não vai saber nem o que tá acontecendo na tela, né? Sério mesmo. E para ganhar as batalhas, com certeza você vai precisar usar muita estratégia. Agora é possível fazer muito mais combos, inclusive combos infinitos, velho, que são muito irritantes, mas são muito divertidos. Uma das novidades que tornam o game mais envolvente e frenético são a volta dos parceiros, né, cara? Sim, agora quando você for selecionar seu personagem, você pode também selecionar o seu parceiro e, cara, é muito bom usar ele. E dependendo do certo parceiro que você usar, um exemplo, Naruto com Sakura, você poderão usar especiais combinados, né? E o dano é praticamente o mesmo, só que era legal, né? Ver novas animações nas habilidades. E essas combinações não eram qualquer uma, né? Eles tinham um sentido. Um exemplo disso é Sakura com Naruto, que são parceiros, né? Então eles mandam junto. E assim vai, né? Com o Itachi, Kisame e etc. Agora também no modo história é possível jogar com outros personagens como Sakura, Kakashi, Sasuke e mais outros como Sai também. E em certos momentos é possível ver um tipo de jogabilidade parecida com o que a gente vê na série Storm, né? Onde era possível lutar em uma arena mais aberta, mais redonda. Isso somente, claro, no modo história. Em questão gráfica, esse game ele contém um gráfico mais fiel ao mangá e ao anime. Os ambientes, cara, são muito legais. Eu amava jogar por causa dos ambientes. Realmente eram muito bem representados e, cara, dava gosto de jogar. A movimentação do game comparada com o do 4 melhorou demais, cara, muito mesmo. É possível sim ver diferença, não é à toa que os combates estão mais frenéticos, né? Realmente esse game, graficamente falando, é o melhor até agora que a gente falou. Pelo menos dessa saga, né? Não estamos falando de Storm, porque senão vai ser superior. Em questão de áudio, o áudio do game, cara, ele é muito bom. A dublagem nem vou comentar mais, né? Porque ela é sempre boa. As músicas em si são ótimas. De todos os que eu falei agora, essa é a que tem as músicas melhores, porque elas conseguem representar muito bem cada ambiente que você está se passando, né? E com certeza vale a pena deixar rolar ao invés de fazer igual algumas pessoas faziam nos anteriores, né, que ia lá e desativava a música. Na verdade, eu acho que nem dava pra fazer isso nesse 5, né? Se eu tiver certeza, não tenho certeza, mas eu tenho quase que não dá pra desativar. Naruto Ultimate Ninja sofreu grandes altos e baixos ao decorrer de seus jogos, com certeza se tornou grande febre no PlayStation 2, mas que infelizmente perdeu para a nova série Storm, né? Ultimate Ninja chegou, cara, para fechar com chave de ouro quando todo mundo não acreditava que podia melhorar. Ele veio assim mesmo, do nada, e se tornou um game mais conhecido e mais divertido de toda a série. Eu acho sinceramente, espero de coração, né, que a produtora volte a fazer games como esse novamente, quer dizer, nesse mesmo estilo, sabe? E eu até soube notícias ano passado que a série iria voltar a aparecer nesse mesmo estilo, né, estilo clássico. Eu espero que assim seja, né? Mas seja lá como for, Ultimate Ninja Storm, Naruto sempre vai ser um game muito divertido de se jogar, cara. E com certeza vale muito a pena jogar.
Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado. Deu trabalho demais fazer esse vídeo, cara, foram mais de 1 mês e meio trabalhando nele. Era pra ser menos, né, era pra ser 1 mês mais ou menos. Isso porque eu tava escrevendo o enredo dele, né? E acabou faltando luz, velho. Eu perdi tudo porque eu não tinha salvado. Mas enfim, com certeza eu vou trazer gameplay do Storm 4 pro canal. Se eu não trouxer, vai ter análise dele. E com certeza, se você tá vendo esse vídeo mais pra frente, com certeza vai saber o que aconteceu, né? Se eu trouxe gameplay, se eu trouxe análise. Então, corre lá e assiste. Se você ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Eu nunca peço isso, mas eu gostaria de pedir para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos, porque esse vídeo deu muito trabalho mesmo. Então é isso, beleza? Até a próxima com mais e falou!